Gente, olha aí um exemplo de lucro cessante, né? Então imagine que Lucas trabalha como taxista e em determinado dia de trabalho, o táxi de Lucas foi atingido pelo veículo de João, que João estava dirigindo seu carro acima do limite de velocidade e acabou atingindo esse táxi de Lucas, gerando várias avarias, tá certo? No reparo dessas avarias, Lucas desembolsou o valor de 20 mil reais. Então ele perdeu 20 mil reais para consertar seu táxi. De modo que a gente pode concluir que o dano emergente sofrido por Lucas, aquilo que ele perdeu em decorrência da conduta ilícita do João, foi o valor de 20 mil reais. Só que imagina o seguinte, além disso, né, além desse valor que ele teve que pagar para reparar o táxi, Lucas deixou de trabalhar durante 20 dias. Ficou parado durante 20 dias, que foi o período em que esse táxi foi reparado, certo? Então o táxi ficou parado na oficina durante 20 dias, o que inviabilizou a atividade de Lucas durante esse período. E imagine que em cada dia de trabalho, Lucas fatura em média o valor de 150 reais. Então durante 20 dias, Lucas deixou aí de ganhar por dia 150 mil reais, o que vai equivaler aí ao valor de 3 mil reais. Então, diante da conduta ilícita de João, Lucas deixou de ganhar, né, deixou de lucrar o valor de 3 mil reais, porque ficou parado durante 20 dias. Então, além dessa indenização a título de dano patrimonial no valor de 20 mil reais, Lucas terá direito também a título de dano patrimonial, né, da espécie lucro cessante, e vai ter direito a uma indenização no valor de 3 mil reais. Então, ele receberá, a título de dano patrimonial, a quantia de 23 mil reais. Tá certo? Segundo exemplo, e ele se relaciona com o caso de homicídio, é o caso do dependente econômico que tem o direito de receber alimentos, né, em face daquele agente causador do homicídio. Então, o artigo 948 do Código Civil vai dizer que, no caso de homicídio, a indenização consiste, sem excluir outras reparações, inciso 1, no pagamento das despesas com tratamento da vítima, seu funeral e o lucro e o luto da família. Então, esse agente, né, que praticou o homicídio, ele vai ter que pagar todos os danos emergentes, né, aquilo que foi gasto com o tratamento da vítima, com funeral e etc. E o inciso 2 vai dizer o seguinte: além disso, a título de lucro cessante, certo? Quando houver dependente econômico do morto, o agente causador do homicídio que praticou o homicídio vai ter que prestar alimentos a esse dependente econômico, certo? Levando-se em consideração a duração provável da vida da vítima do homicídio. Então, esse dependente econômico terá direito ao recebimento de alimentos, certo? Com o homicídio, o dependente econômico deixou de receber alimentos. Então, veja aí essa prestação de alimentos como lucro cessante, como um exemplo de lucro cessante previsto no próprio Código Civil. Então, o dependente econômico vai receber uma pensão alimentícia por parte do agente, né, que praticou o homicídio, e essa pensão alimentícia vai durar aí a provável vida ativa, né, a idade ativa dessa vítima do homicídio. Geralmente 73 anos, ou a jurisprudência vai dizer que essa prestação de alimentos vai perdurar até a idade de 24 a 25 anos do dependente econômico da vítima, né? Quando ele já tem condições suficientes de se manter sozinho. Ok, gente? Mas vejam aí um exemplo legal de lucro cessante previsto no próprio Código Civil. A súmula 491 do STF vai dispor de uma situação interessante, né? Vai dizer que é indenizável o acidente que cause a morte do filho menor, ainda que não exerça trabalho remunerado. Então, o STF, né, na súmula 491, vai dizer que quando a vítima é menor de idade, né, os pais dessa vítima, por exemplo, os pais desse filho menor, poderão pleitear uma prestação, né, uma pensão alimentícia do agente causador do dano, né, do agente que causou a morte desse filho menor. Para o STF,
esses pais, esse filho menor, no futuro, ele ajudaria nas despesas do lar. De modo que os pais podem aí pleitear essa indenização a título de lucro cessante, né, relativa à prestação de alimentos daquele que praticou o homicídio, certo? Mesmo que a vítima seja um filho menor de idade e que não exercia trabalho remunerado. Então, aquela prestação de alimentos vai ser devida da mesma forma. Tá? Aqui não importa a idade da vítima. Artigo 533 do Código de Processo Civil, eu coloquei aqui para vocês porque se relaciona com o tema, vai dizer que quanto à indenização por ato ilícito, incluir a prestação de alimentos, né? Então, quanto a indenização for aqui de pagar a pensão alimentícia, como a gente viu, caberá ao executado a requerimento do exequente constituir capital cuja renda assegure o pagamento do valor mensal da pensão. Então, de acordo com o CPC, é possível requerer do executado, né, desse agente causador do dano, que ele preste alguma caução, que ele dê algum bem em garantia para justamente assegurar o pagamento dessa pensão alimentícia durante o prazo devido. Então, essa garantia a ser prestada pelo executado, ela pode ser devidamente requerida, tá certo? E aqui o parágrafo 1º vai dizer que essa garantia pode ser, né, representada através de imóveis, de direitos reais sobre imóveis suscetíveis de alienação, de títulos da dívida pública e etc. Mas essa garantia ela pode sim ser exigida por parte do exequente, tá bom? Não tem problema que isso aconteça, há essa possibilidade. E a súmula 313 do STJ vai, né, confirmar esse entendimento do CPC e vai dizer que a ação de indenização procedente o pedido é necessária a constituição de capital ou caução fidejussória para a garantia de pagamento de pensão, independentemente da situação financeira do demandado. Então, né, como forma até de consagrar o princípio da efetividade da jurisdição e da segurança jurídica, é possível exigir daquele agente causador do dano que irá prestar a pensão alimentícia que ele apresente algum bem em garantia, por exemplo, alguma garantia de que esse pagamento será feito no futuro. Tá bom? De acordo tanto com o CPC quanto com a súmula 313 do STJ. Cuidado, pessoal, e aqui eu já falei para vocês que esses danos emergentes e os lucros cessantes, eles têm que ser devidamente demonstrados no âmbito da ação judicial, certo? Como eu falei para vocês, não se indeniza o dano hipotético. Então, aquilo que ele deixou de ganhar, né, o lucro cessante, como aquilo que a vítima efetivamente perdeu, tem que ser por ela devidamente comprovado no âmbito da ação judicial. Se ela não comprova o que efetivamente perdeu e o que deixou de ganhar, não haverá ressarcimento, tá bom? Então, a comprovação é imprescindível no âmbito da ação judicial. Disse que os danos materiais são ressarcidos ou reparados. Então, quanto ao dano patrimonial, a gente diz que haverá uma reparação, que a indenização serve para reparar, para ressarcir aquele prejuízo suportado pela vítima, ok? Essa diferenciação é importante porque quanto a dano extrapatrimonial, aquele que atinge o direito da personalidade da vítima, a gente vai falar que a indenização serve de compensação e não de ressarcimento. E isso acontece porque o direito da personalidade ele está fora do comércio. Ele não tem valor econômico. Então, se ele não tem valor econômico, ele não pode ser reparado, ele não pode ser ressarcido. Ele vai ser compensado por aquela indenização. Afinal, um dano à personalidade, em tese, ele é irreparável, não é isso? Então, aquela indenização não é capaz de reparar o dano à personalidade. Ela será capaz de compensar aquele dano sofrido pela vítima, tá? Então, guardem aí essa diferenciação.